Então vamos lá, moçada. Vamos trabalhar com agropecuária, setor primário da economia. Lembrando, hein? Setor secundário, indústria, setor terciário, né? Comércio e prestação de serviços, e setor quaternário, moçada, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Hoje nós começamos com o setor primário da economia agropecuária. Começar a falar de um setor da economia, nós temos que voltar nas revoluções, não é isso? Moçada, a primeira revolução agrícola, ela vai ocorrer aproximadamente há 10 mil anos atrás. Mais exatamente entre 10 mil anos, 12 mil anos atrás. Né? Neste período conhecido como período neolítico, né? O homem, né? Antes desse período, não dominava técnicas de cultivo nem de criação. O homem era nômade, né? Dependia da natureza. Chegava em determinado ambiente, alimentava e ia para outros locais. Né? A partir do momento que ele passa a dominar técnicas de cultivo e criação, isso vai ser considerado a primeira revolução agrícola. Permitiu ao homem fixar em determinados locais do planeta Terra. Esses primeiros locais foram margens de alguns rios, como o rio Nilo, alguns rios da China, alguns rios da Índia, né? Rio Tigres e rio Eufrates, né? Na antiga Mesopotâmia, hoje Iraque, foram os primeiros locais onde o homem fixou, possibilitou até o surgimento das primeiras cidades devido às grandes aglomerações que se formou nestes ambientes. A segunda revolução, ela só vai ocorrer no século XX, moçada. Galera, a questão é a seguinte, a gente primeiramente tem que entender o que é uma revolução, né? Uma revolução é um rompimento com o processo. Você está rompendo com algo, né? É uma mudança, mas uma mudança drástica, né? Você vai romper com o processo, né? O homem, na primeira revolução, ele rompeu com o nomadismo, né? E passou a ser um homem sedentário, passou a fixar em determinados ambientes. E o que vai ser a segunda revolução, que só vai ocorrer no século XX? Né? Olha bem, quantos mil anos se passaram, né? Durante esses milhares de anos que se passaram, ocorreram diversas mudanças, mas nenhuma revolução. A segunda revolução é a mais importante das revoluções, né? Quando cientistas americanos desenvolveram maquinários e insumos agrícolas, né? Ela é conhecida como Revolução Verde, moçada, né? Eles vão desenvolver maquinários e insumos agrícolas durante ou entre os anos de 1940 e 1970. Neste período vai ocorrer a segunda revolução agrícola, a mais importante das revoluções, né? Os americanos acreditavam ter descoberto a solução para a fome do planeta Terra, moçada. Aldo, mas por que eles imaginaram isso? Eles imaginaram pelo seguinte: ao desenvolver maquinários, insumos agrícolas, né, técnicas modernas de cultivo, eles acreditavam o seguinte: a partir deste momento, qualquer parte do planeta é possível cultivar, é possível produzir, é possível criar, né? Nós vamos triplicar a produção agrícola ano a ano, né? Até que nesse fato eles estavam corretos, né? Mas eles erraram em algo, né? A partir do momento que eles declararam ter descoberto a solução para a fome do planeta. Fome não é uma questão de produção, fome é uma questão de distribuição, né? O mundo atual é prova disso. Atualmente nós produzimos para atender aproximadamente 30 bilhões de habitantes. Temos cerca de 6 bilhões e meio de habitantes no planeta e mesmo assim temos quase 1 bilhão de habitantes passando fome neste momento. 30 mil pessoas morrem de fome todos os dias no planeta. Então fome não é questão de produção, fome é uma questão de distribuição. Moçada, as áreas de miséria, elas não coincidem com as áreas de produção, né? A distância entre uma área de miséria e uma área de produção deveria ser preenchida pelas autoridades, pelos governantes, né? E eles não cumprem seu papel. Então, fome é uma questão de distribuição, uma questão de vontade política, vontade econômica, muito mais do que uma questão de produção, sempre lembrar disso. Então, a segunda revolução, ela é marcada pelo desenvolvimento de maquinários, pelo desenvolvimento de insumos agrícolas. Aldo, que insumos? Fertilizantes, pesticidas, fungicidas, herbicidas, isso tudo vai ser desenvolvido, né, na segunda revolução agrícola. E a terceira revolução, moçada, ela vai ser marcada, né, pela biotecnologia. A terceira revolução, ela está em andamento. A terceira revolução é a revolução do século XXI, né? É a revolução científica, é a revolução dos OGMs, organismos geneticamente modificados.
Né? O que são os organismos geneticamente modificados? Os transgênicos, os polêmicos transgênicos, né? Que alguns acreditam ter um grande risco à saúde humana, à biodiversidade. Muita polêmica em cima disso. Poucas provas, né, se fazem mal mesmo à saúde humana, mas muitos países, né, dentro desta polêmica, se faz mal ou não, preferem nem utilizar os transgênicos, né, até que tenha uma prova concreta que não venha fazer mal à saúde humana. Hoje, a polêmica está ligada ao risco à biodiversidade, né, e à saúde humana, mas é um risco, ainda é muito polêmico, né? Modificação genética, né, do DNA de determinadas plantas, determinados cultivos, para atender interesses econômicos, ou até para atender interesses ligados a combater a fome, combater a anemia, né, desnutrição, como no caso da Índia e da China, que vem desenvolvendo um arroz enriquecido com minerais, vitaminas. Neste caso, a gente, né, é difícil enxergar algum mal à saúde humana. Em outros casos, quando tem interesse econômico, que desenvolvem princípios ativos de herbicidas, né, no DNA de determinados cultivos, para que esses herbicidas não tenham efeito sobre o cultivo, né, aí a gente já coloca em dúvida, né, se faz mal mesmo à saúde humana ou não. De toda maneira, na prova, colocou transgênicos, cobrou o porquê que eles são polêmicos, sempre lembrar, risco à saúde humana e à biodiversidade.